Glória a Deus. Amém, queridos? Graça e paz a todos. Uma boa noite, pode se assentar. Graça e paz a vocês que estão em casa. Uma boa noite para vocês também. Sejam todos bem-vindos. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 1 até o 11, nós vamos ler. Nós temos a NTLH, Claudenice? Não temos a NTLH? Perdão, eu hoje tive um dia meio atípico, né? E eu acabei não mandando os versículos antes. Você pode colocar na NVI, não tem problema. Eu vou ler aqui na NTLH para que você possa entender um pouquinho melhor. Você vai acompanhando aí, vai estar um pouquinho diferente da tua, mas no final a gente vai chegar no mesmo lugar, amém? Essa canção, Plano Melhor, foi a primeira canção que eu ouvi quando eu entrei numa igreja evangélica, né? O Vitor tinha me mandado hoje à tarde o que eu achava, né? Eu falei, meu Deus, eu me lembro que, acho que foi em 1999, 99 ou 98, eu lembro que a Rose, eu comecei, acho que foi a primeira vez, segunda vez, né? Eles estavam numa célula, um grupo de jovens, e aí no final dessa reunião, eu lembro que eles cantaram essa canção ali, para encerrar a reunião, e pensa numa canção que até hoje ela queima dentro do meu coração quando eu ouço ela, né? Ela marcou a minha vida mesmo, ela marcou a minha conversão mesmo, né? E porque quando eu ouvi isso, eu falei, Jesus, ele tem sempre o plano melhor, né? O plano dele é o melhor, né? E a vontade dele é melhor para nós, né? E como é importante nós aprendermos isso nas nossas vidas, amém? Vamos lá. A palavra de Deus diz assim, então: eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Jesus, de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. E Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm, à bondade juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio juntem a perseverança, e à perseverança a devoção a Deus. E a essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé, e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, por gentileza, você que está em casa também, vamos orar. Senhor Deus querido, mais uma vez nós estamos na Tua presença, mais uma vez, Pai, nós estamos tendo o privilégio de aprender um pouco mais com o Senhor. Te agradecemos desde já, Senhor, por Sua palavra, Deus, porque a Sua palavra cura, liberta, salva, restaura, ressuscita, e a Sua palavra, Senhor, está sendo liberada sobre nós.
E nós cremos que nesta noite essas coisas acontecerão em nossas vidas, Pai. Te agradecemos por sua palavra. Clamamos a Ti, Espírito Santo, nesta noite, que nos ajude a compreender tudo o que o Senhor quer falar conosco, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, aumentando a nossa sensibilidade espiritual. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos compreender o recado que o Senhor quer nos entregar nesta noite. Nós nos humilhamos na Tua presença e declaramos que não somos nada sem Ti, Espírito Santo. É por isso que nós estamos aqui, porque queremos o Seu ensino, queremos a Sua instrução e queremos viver a Sua vontade. Muito obrigado, Espírito do Deus vivo, pela obra que estás fazendo em nossas vidas e por tudo que ainda o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Mais uma noite eu quero pedir a sua atenção, né? Mais uma noite eu quero pedir a sua compreensão, para que você abra o seu coração, vocês que estão aqui, vocês que também estão em casa. Mais uma noite eu quero frisar a você: pegue aquilo que você acha que é bom para você da palavra de Deus, receba isso na sua vida, pratique, e aquilo que você acha que não é bom, você então deixa de lado, né? Esse texto é um texto extremamente rico da palavra de Deus, é um texto que nos instrui muito, e eu hoje quero começar a falar sobre ele, mas provavelmente eu deva retornar nesse texto aí, pelo menos mais umas 2 ou 3 ministrações. É muita coisa para falar, então eu não tenho tempo para isso, então eu devo abordar 1 ou 2 assuntos, e na semana que eu estiver ministrando novamente, não no sábado, na próxima quarta-feira, nas próximas quartas-feiras que eu estiver ministrando, nós vamos voltar e tratar novamente sobre esse texto. É muito rico e tem muita coisa, então eu não tenho tempo para isso, amém? Essas quartas-feiras são cultos que eu trabalho como culto de ensino, né? Talvez voltado mais para o ensino, diferente dos cultos de sábado. Então, eu não vou continuar com essa mensagem no sábado, porque eu entendo que o sábado Deus tem uma outra visão sobre a palavra que Ele quer ministrar com a igreja. Então, não vou deixar nada em aberto sobre o que eu quero falar hoje, mas não vou finalizar esse texto para que a gente possa voltar a falar sobre ele em breve aí, no futuro, amém? Glória a Deus. Queridos, todo ser humano foi criado por Deus para produzir e multiplicar. Diga assim: Deus me criou para eu produzir e também multiplicar. Deus nos criou para isso, querido. Amém? Olha que interessante, lá em Gênesis 1, 28, vamos dar um pulinho lá em Gênesis 1, 28, que a palavra de Deus, ela frisa isso. Essa está na NVI, né? Glória a Deus. Ela diz assim, ó: Deus os abençoou. Abençoou quem? Homem e mulher. Homem e mulher. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ou seja, Deus criou o ser humano para ser fértil, ou seja, para produzir. E Deus também criou o ser humano para multiplicar. Então há sobre a sua vida um desejo de Deus, a vontade de Deus, que você produza e que você multiplique. Não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus. Todos nós fomos criados, em nosso DNA foi colocado isso. Há em nós um desejo de sermos produtivos, e há em nós um desejo de multiplicarmos. Agora, querido, entenda uma coisa: todo homem, toda mulher que fica estagnado, parado, esse homem, essa mulher, ele vai perdendo a sua vida e em breve ele morre. Ele morre. Todo homem e toda mulher que fica estagnado em sua vida, parado, paralisado em sua vida,
esse homem, ele vai perdendo a vida, e em breve ele morre. Por quê? Porque Deus nos criou não para ficarmos parados. Deus nos criou para produzirmos, para multiplicarmos. Há dias atrás eu estava falando acerca da videira, acerca dos ramos, e a palavra de Deus diz que o ramo que não produz fruto, Deus faz o que com ele? Deus corta e lança fora. Porque Deus, ele não criou você, Ele não me criou para não produzir, querido. Deus não aceita que eu e você não possamos produzir, porque Deus colocou em nós esta unção, não é vontade sua, é vontade dEle. Então se eu e você estamos parados, estagnados em nossa vida, por algum motivo, talvez nos paralisamos por um bloqueio, por uma situação que aconteceu em nossa vida, uma notícia ruim, um problema no ministério, um bloqueio com a perda de alguém, enfim, tantas coisas. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, e ela estava me falando sobre isso. Ela falou: sabe, Rogério, a minha vida ela parou por uma perda. Eu tive uma perda de um ente querido, e essa perda ela paralisou, ela estagnou a minha vida. Eu não fui nem para frente e nem fui para trás. Então ali teve um bloqueio, e eu disse para ele: olha, você precisa sair desse lugar, urgentemente, porque Deus não criou você para isso. Você, nesse lugar que você está morrendo. Aos poucos você vai morrer, você vai perdendo a vida, porque o sentido da nossa vida, irmãos, é multiplicar, é produzir. Por exemplo, Deus colocou o homem e a mulher, e uniu o homem e a mulher, mas o significado, é muito bom. Eu, por exemplo, quando eu casei com a Rose, quando nós nos casamos, nós tínhamos um plano. Por um tempo nós não vamos ter filho. Por quê? Porque nós tínhamos o desejo de fazermos algumas coisas, nos estruturarmos, vivermos um pouco como casal e depois termos filho. Mas chegou num determinado momento do nosso casamento que era necessário nós termos um filho, porque esse é o propósito de Deus na família. Homem e mulher se unem e a partir disso eles vão multiplicar, vão ter filhos. Claro, o ideal é que esses filhos sejam planejados, né? Na maioria das vezes acontece aí umas e outras aí que não é, mas o ideal é que sejam planejados, né? Nós tínhamos esse desejo: olha, nós queremos que o nosso filho estude numa determinada escola, e isso tem um custo, e nós fomos pensando sobre tudo isso, né? Veja que interessante, né? É possível você desenhar, planejar a sua vida, e talvez você diga assim: mas e a vontade de Deus para tudo isso? Eu orava pedindo a Deus sobre isso, o tempo todo. Então nós não queríamos nos expor a nada, e planejamos isso. Mas o que eu quero dizer para você com isso? Porque tem famílias que às vezes o casal casa e acabam, existem casos, né, que existe aquela questão de não poder ter o filho, enfim, tem tantas outras coisas, mas o comum é que o pai e a mãe logo têm um filho. Porque o filho, ele muda uma casa, ele muda uma família, ele traz um outro ambiente, a nossa vida muda, nossa responsabilidade muda. Aqueles que têm filhos sabem do que eu estou falando. Aquele que não tem ainda não entendeu, a chave vira, né? E aí você passa a ter uma outra forma. Então Deus nos criou para isso. Deus não nos criou para ficarmos parados. Então se você está parado, se você está estagnado na sua vida, você está caminhando para a morte. Para a morte. E eu não quero falar nesta noite, né, no sentido natural da coisa, apesar de que isso também serve para o sentido natural da coisa, né? Infelizmente, se nós formos olhar para a nossa saúde, e nós não começarmos a cuidar de nossa saúde, nós continuarmos parados aonde nós estamos sem cuidar da nossa saúde, o que vai acontecer conosco, irmãos? Nós vamos morrer. Vamos começar a desenvolver uma série de doenças, de enfermidades. Com o passar do tempo, a idade vai chegando e você vai desenvolvendo coisas. Você precisa cuidar de sua saúde. Mas para cuidar da saúde não dá para ficar no sofá assistindo televisão, tem que se mover. Interessante isso, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é sobre o âmbito espiritual da coisa. Eu estou falando de morte espiritual. É por isso que existem pessoas que elas estão dentro da igreja do Senhor, mas elas estão mortas. Por que elas estão mortas? Porque elas estão paradas, estagnadas. Elas estão paradas e estagnadas no mesmo lugar.
elas não vão nem para frente e nem para trás. Amém? E esse texto, ele deixa claro, o apóstolo Pedro, ele deixa claro neste texto, que se nós ficarmos parados espiritualmente, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. É por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus, eles foram criados por Deus para serem ativos nas coisas de Deus. O meu conselho para você é: procure estar ativo no reino de Deus, na obra de Deus. Procure servir no reino de Deus. Procure se envolver com o reino de Deus, porque você parado no reino de Deus é muito perigoso. É muito perigoso. Veja, olha que interessante. Se nós pegarmos uma poça de água, se nós enchermos um lugar com água ali agora, essa água vai estar limpa, não vai? Se eu tirar ela ali do bebedouro agora, ela vai estar limpa, não vai? Mas se eu deixar ela ali exposta ao tempo, ao sol, daqui 15 dias eu voltar ver aquela água, como ela vai estar? Aquela água, ela vai apodrecendo com o tempo. Por quê? Porque a água também foi criada por Deus para não ficar parada. Ou seja, tudo que Deus criou foi criado para o movimento, foi criado para a produção, para a multiplicação, não para ficar estagnado no lugar. Amém? E isso eu quero que você pense em todas as áreas de sua vida. Não é só também na área espiritual, porque se você ficar estagnado na empresa que você trabalha, muitos vão passar por você. E você vai ver pessoas passando por você, e você vai continuar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Talvez com um aumento no salário por conta do decídio que a empresa tem que te dar. Do contrário, é aquilo ali. E muitas vezes você vai dizer: mas por que, meu Deus, que todo mundo... Porque você continua parado. Eu estava hoje conversando com uma pessoa sobre isso, hoje, na hora do almoço. Eu estava falando sobre isso. Eu falei: rapaz, pensa bem, né? Fulano de tal, ele parou no tempo. Parou. Enquanto outros foram fazendo cursos, se preparando, estudando, se profissionalizando cada vez mais. E aquele que ficou parado hoje, ele talvez chegou numa certa idade que ele já não tem mais coragem de voltar e se preparar. E aí ele começa a se sujeitar ao que as pessoas estão oferecendo aí fora. Por quê? Porque ele ficou estagnado na carreira profissional dele. Não fique, querido, não fique. Eu estava vendo o testemunho de um cara que é interessante isso, né? Ele era dono de uma empresa de máquinas de escrever. Quem é da época da máquina de escrever, né? Datilografia, aquela parada toda, né? Era bem antigo. Aqui em Itupeva tinha uma professora que chamava Tula. Tula. É ela que dava curso de datilografia ali no centro comunitário, ali no Ana Luísa, né? E esse cara, ele era dono de uma fábrica que produzia as máquinas de escrever. E ele ganhou muito dinheiro, ele estava ganhando muito dinheiro com a empresa dele. Mas muito dinheiro mesmo, irmãos. E ele decidiu vender a empresa no auge da empresa. No melhor momento da empresa, ele decidiu vender a empresa. E pessoas procuraram ele e falaram para ele: cara, você é louco, você tem os melhores contratos, você tem os melhores clientes, você está ganhando muito dinheiro. E ele chegou e falou assim: rapaz, eu preciso vender porque chegou o computador. No máximo 10 anos, não vai existir mais as máquinas de escrever. Isso é você estar antenado, isso é você estar ligado, isso é você estar à frente das coisas e não parado. Imagina se ele tivesse estagnado no lugar: estou ganhando dinheiro, estou vivendo bem. Quando ele menos esperava, o computador entrava, e o que acontecia com a empresa dele, irmãos? Ele quebrava. É isso que acontece na vida de muitas pessoas. Elas ficam paradas profissionalmente, elas ficam paradas familiarmente, elas ficam paradas ministerialmente. E quando elas veem as pessoas passando por elas, elas não entendem por que as pessoas estão passando. As pessoas estão passando porque elas estão andando, e você está parado. Comece a andar, e você vai ver se as coisas vão ou não vão acontecer na sua vida. Então veja, irmãos, tem muitas coisas que acontecem conosco, porque nós temos essa mania
da zona de conforto. Quem não gosta de zona de conforto aqui, irmãos? Todo mundo aqui quer um cantinho para encostar e ficar de boa, sossegadinho. Mas o pior lugar que um ser humano pode se encontrar é na bendita da zona de conforto. Porque é o lugar que menos você produz, é o lugar que menos você dá fruto, é o lugar que menos você cria. É verdade, irmãos. É quando você está num lugar de dificuldade que você começa a ser criativo. É quando você começa a pensar, começa a buscar outras coisas, outras alternativas. Agora, quando você está na zona de conforto, a única coisa que você quer é ficar deitado, esperando o tempo passar, a vida passar. Tome cuidado com isso, amém? Nesta noite Deus está nos chamando e nos mostrando o seguinte, irmãos: Deus te criou não para a zona de conforto, Deus te criou para a guerra. Zona de conforto é o céu, e lá no céu nós vamos estar num lugar muito bom e confortável. Mas enquanto nós estivermos nesta terra, Deus me chamou e te chamou para produzir e multiplicar. O que nós temos que fazer nessa terra, querido? Produzir e multiplicar. Eu queria deixar uma pergunta para você. Dura, mas ao mesmo tempo muito importante. Se eu perguntar para você hoje, nós estamos aqui em 2023, né? Em julho de 2023. Se eu perguntar para você, de julho de 2022 até julho de 2023, quantas almas você ganhou para Jesus? O que você poderia me responder? Não quero que você me responda. Eu quero que você responda aí dentro do seu coração. Se você pegar em um ano, quantas almas você ganhou para Cristo? Quantas vidas você mudou? Quantas famílias você participou de uma restauração? Talvez essa resposta vai dizer se você está estagnado ou não. Irmãos, por mais que eu e você participemos de ministérios dentro da igreja, por mais que eu e você sirvamos na casa do Senhor em alguns ministérios, em algumas áreas, quando nós chegarmos perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o que Ele está esperando de mim e de você são almas. Deus, mas eu servia no ministério, e eu era líder do ministério, e eu conduzia não sei quantas pessoas nesse ministério. O Senhor vai virar para você e vai falar: muito bem, almas, quantas são, filho? Quantas você trouxe para mim? Quantas pessoas você mudou? Quantas pessoas você multiplicou? Você produziu aí na terra? Mas, Senhor, eu participava da obra do Senhor, e eu servia na casa do Senhor. Glória a Deus, filho, isso é muito importante. Mas o que Deus colocou eu e você para fazermos nesta terra são almas, queridos. São almas. São almas. Volto e repito a você: em um ano, quantas pessoas você trouxe para a casa do Senhor? Ou quantas pessoas você levou até os pés de Cristo? Ou talvez nós estamos acomodados, vindo à igreja, participando dos cultos, nos enchendo da palavra, e tudo isso é tão bom, irmãos, e tão importante, mas precisa uma hora que tudo isso saia de dentro de mim e traga mudança e salvação para a vida de pessoas. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma vida melhor com Deus. Uma vida melhor com Deus. Aí, se vocês quiserem colocar parte 1, não sei, aí é uma vida melhor com Deus, amém? E aí nós vamos continuar nesse assunto nas próximas ministrações. Então, a primeira coisa que eu gostaria de tratar nesta noite é essa pergunta:
como eu consigo desenvolver então a minha fé cristã? Como que eu consigo desenvolver a minha fé cristã? Primeira coisa, de muitas que nós vamos falar, mas hoje eu quero falar somente de duas. A primeira coisa é: não se acomode com o que você já experimentou de Deus. Não se acomode com o que você já experimentou de Deus. Tem pessoas que elas estão acomodadas com aquilo que elas experimentaram de Deus. Tem pessoas que você vai conversar e elas vão dizer assim para você: rapaz, lembra daquela época que a gente fazia tal coisa? Lembra daquela época que a gente ia em tal lugar? Glória a Deus, que tempo precioso, e acontecia isso, e acontecia aquilo, mas a impressão que eu tenho é que aquelas pessoas, elas ainda estão vivendo aquilo. Agora, quantos anos fazem tudo, quantos anos que já se passaram daquilo, e aquela pessoa ainda lembra daquilo e vive aquilo, e eu não estou dizendo que você tenha que esquecer tudo isso, mas o que eu estou dizendo para você é que Deus tem algo muito maior e muito melhor adiante para você. Então você não pode se acomodar com o que você já experimentou de Deus. No acampamento de 2023, meu Deus, que tempo foi aquele, o derramar de Deus, glória a Deus. O acampamento já passou, querido, alguns meses, e quanto você cresceu em Deus, depois deste acampamento, aonde foi tão glorioso e tão maravilhoso para a sua vida. Em que lugar você se encontra hoje, pós-acampamento? Ou você ainda continua parado naquele dia do acampamento aqui nesse lugar? Estagnado, parado, dizendo: eu preciso fazer, mas não sai do lugar. Volta lá comigo, lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 1 até o 3. 2 Pedro 1, 1 até o 3. Olha lá. Ele diz assim: eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem. Ele está dizendo aqui, e aumentem. Na minha versão, eu quis essa versão exatamente por isso. Ele diz assim: que a graça e a paz estejam com vocês e aumente. Não é que a graça e a paz esteja com vocês e fiquem do jeito que ela está. Não, a graça e a paz precisa aumentar na minha vida. E aumentem cada vez mais. Como que essa graça e essa paz pode aumentar cada vez mais? Aí ele vem e diz: por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Como que a graça e a paz do Senhor aumenta na minha vida? À medida que eu conheço mais a Deus e a Jesus. Ou seja, quanto mais eu conheço a Deus e a Jesus, mais essa graça, mais essa paz, ela aumenta sobre a minha vida. Então Pedro está chamando a atenção desses irmãos e dizendo para eles: vocês não podem ficar estagnados, vocês precisam aumentar isso, vocês precisam crescer nisso. Aí vem uma outra pergunta. De julho de 2022 a julho de 2023, quanto você cresceu no conhecimento de Deus e de Jesus? Quanto você descobriu de Deus? Quanto você descobriu de Jesus? De julho de 2022 a julho de 2023. Essa também é uma resposta que você precisa dar, porque talvez você esteja estagnado na questão de conhecer mais a Deus. Como eu conheço a Deus, pastor? Só tem um jeito de conhecer a Deus: através da palavra de Deus, de Jesus, que é o Verbo, e através da oração. Você quer conhecer Jesus? Ele é a Bíblia.
Ele é o verbo vivo, Ele é a palavra. Quanto mais você lê da palavra, mais você conhece a Jesus. Quanto você tem lido da palavra? Se nós lermos a Bíblia 4 capítulos por dia, nós lemos a Bíblia em um ano. Em um ano daria para você ter conhecido Jesus muito, querido. Como eu conheço a Deus, pastor? Através da oração. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu quero conhecê-lo. Então, quanto mais você ora, mais você quer orar, mais você quer entrar na presença do Deus vivo. Quanto você tem orado, isso faz parte de sua vida. Ou talvez você esteja estagnado, parado neste lugar. Volto a dizer, Deus te criou para produzir e multiplicar, não para ficar parado. Talvez você esteja próximo da morte, ou você esteja morrendo aos poucos e nem percebendo você está. Porque espiritualmente falando é assim, querido. É assim. Você vai morrendo e você nem percebe às vezes. É tão sutil que você nem está prestando atenção. Quando você vê, você já morreu. Você está ali, participando de tudo, se envolvendo com tudo, ajudando em todo lugar, mas está morto. Versículo 3, ele fala assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Veja, irmãos, nós não podemos estar satisfeitos somente com a nossa conversão. Você não pode estar satisfeito somente com isso que você está fazendo para Deus. Nós teríamos que ser homens e mulheres insatisfeitos. Nós teríamos que viver em crise, queridos. Perto do que Jesus fez por nós, nós não fazemos absolutamente nada para Ele. Irmãos, nós estamos vivendo numa época de decadência do Evangelho, aonde hoje é uma vitória um irmão sair da casa dele e vir para o culto, porque no frio muitos ficam debaixo da coberta assistindo pelo YouTube. Olha o que eu estou dizendo a você, olha a decadência do cristão, do Evangelho no mundo hoje. Nossa, mas você tem que me valorizar, pastor, porque eu saí do meu lar e eu vim para a igreja. Glória a Deus. Uau, vamos aplaudir o irmão, porque ele saiu da casa dele e veio para a igreja. Queridos, quando você olha para a Bíblia e você olha os heróis da fé, qual foi o fim deles? Qual foi o fim deles, queridos? Homens que viviam presos, sendo açoitados, feridos, machucados, pregados de ponta cabeça na cruz, outros com a cabeça decepada. Esses eram os heróis da fé, esses eram os grandes homens de Deus. Ai, pastor, vira essa boca para lá, misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Nós hoje vivemos um outro evangelho. Eu sei, é exatamente por isso que nós estamos chegando nesse lugar. Um monte de pessoas, um monte de cristão parado, estagnado, sem produzir, sem multiplicar nada. E isso é muito profundo, querido. Pedro está dizendo para esses irmãos que existem coisas muito maiores que Deus tem para mim e para você, mas para mim e para você descobrirmos isso, o que nós precisamos fazer, irmãos? Ler a Bíblia, orarmos, crescermos em conhecer, buscarmos mais. Qual é o seu desejo hoje de conhecer a Deus? Quanto você quer conhecer a Deus? Você almeja conhecer a Deus? Se você almeja conhecer a Deus, o mínimo na sua vida tem que ser uma leitura da palavra de Deus. Não, eu quero muito conhecer a Deus. Como? Se você não abre a Bíblia e não lê a palavra de Deus. Se você não entra no seu quarto e você não ora. Como você vai conseguir conhecer a Deus? Por osmose? Pela oração do pastor?
Não, querido. Não. É muito importante nós estarmos na igreja, na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, sermos confrontados pela palavra de Deus. Mas existem palavras que são reveladas para você diretamente, e você vai receber essa revelação quando você começar a orar, a ler a palavra de Deus, e não ficar parado, estagnado. Então Pedro está dizendo, existem coisas grandes que vocês precisam conhecer, e não só conhecer, prosseguir em conhecer. Olha o que Oséias 6,3 diz, projeta para nós, Oséias 6,3, um texto extremamente conhecido, né? Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Olha, ele não está dizendo assim, só conheçamos a Deus. Ele está dizendo o quê? Se esforce para conhecê-lo, mas se esforce muito para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, e ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra. Tão certo como nasce o sol, se você o procurar, você vai encontrar, querido. A palavra de Deus é clara, ela diz, todos aqueles que buscam, encontram, todos aqueles que batem, a porta será aberta. Então, se você conhecer, e se você prosseguir em conhecer, se você se esforçar para conhecê-lo, ele vai se apresentar a você. Agora, qual é o seu desejo por conhecê-lo? O que você tem feito para conhecer a Deus? Talvez você tenha no seu arsenal de desculpas, um monte de desculpas. Mas eu não tenho tempo, mas a minha vida é muito corrida, é tudo muito agitado. Eu não consigo fazer nada porque o dia amanhece, já escurece e tudo mais. Irmãos, quem tem desejo de conhecer a Deus, não é possível que não consiga colocar o celular para despertar 1 hora antes e entrar na presença de Deus. Não é possível. Mas pastor, é muito frio. Nossa, está 12 graus, como é que eu vou levantar da cama? Então fique nela. Continue estagnado, parado onde você está, e aguarde, a morte virá, a sua morte espiritual virá. Talvez essa seja a resposta porque o seu casamento não vai bem, talvez seja essa a resposta porque o seu ministério não vai bem, talvez essa seja a resposta porque o teu relacionamento com os seus filhos não vão bem, com os seus pais não vão bem, com os seus irmãos não vão bem. Talvez essa seja a resposta porque as coisas não estão dando certo na empresa que você trabalha, na igreja que você serve, porque você está estagnado. E eu não tenho como dizer isso de uma outra forma, querido. Irmãos, no sábado o Vitor falou algo ali, e eu achei muito interessante, porque é uma verdade, né? Ele estava dizendo ali, olha, quando você acordar pela manhã, não pegue o teu celular, não vá ver nada, porque se você ver alguma coisa, o que vai acontecer? Você vai se distrair com aquilo, e certamente aquela distração vai roubar você da presença de Deus, ela já vai colocar coisas na sua mente. Querido, o ideal para todo cristão seria pular da cama e entrar na presença de Deus. Esse é o ideal para todo cristão, pular da cama na presença de Deus. Isso é o que nós deveríamos fazer com as nossas vidas. Às vezes nós já vamos para a presença de Deus com a nossa mente totalmente contaminada, poluída, cheia de informações, cheia de problemas. A impressão às vezes que nós estamos orando é como se nós estivéssemos dizendo assim para Deus, sabe Deus, fala o que o Senhor tem para falar de uma vez aí, porque eu estou cheio de coisas para fazer, e eu estou preocupado, então eu estou aqui, mas o que o Senhor tem para falar? Eu já falei isso várias vezes, e repito a você, quando chegar no céu, querido, Deus vai te perguntar, e Ele vai falar assim para você, por que você não esteve comigo?
Por que você não quis me conhecer? E talvez você vai responder isso para Ele. Sabe, Deus, é que eu não tive tempo. E eu tenho certeza que Deus vai ter um controlinho na mão. E Ele vai apertar o play e Ele vai falar assim: aqui está a sua vida agora. Vamos assistir comigo. E vamos ver se realmente você não teve tempo. E aonde Deus vai mais te pegar e vai mais me pegar, chama-se redes sociais. Porque ali todos os dias você está, querido. Todo dia você passa por ali, aquilo ali é sagrado na sua vida. Você tem que postar algo, você tem que ver algo, você tem que fazer algo, mas não é sagrado na sua vida ler a palavra e orar. E é aí que Deus vai me pegar e vai te pegar, não adianta, irmãos, porque de Deus nós não podemos esconder nada. Ele vai mostrar e vai falar para você: e nesse dia? Você perdeu 2 horas, filho, nessa porcaria aí, ó. Você poderia ter me conhecido tanto, filho, mas você me trocou por isso aí. Talvez Deus vai pegar outros e vai falar: senta aqui, vem cá. E vai mostrar a pessoa sentada na frente da televisão, assistindo um seriado, sei lá eu o que for. E Deus vai falar: tá vendo? Você ficou assistindo 10 episódios, um atrás do outro. E você não quis me conhecer. Irmãos, preste atenção, querido. Muitos estão mortos. Mortos espiritualmente falando. Exatamente porque estão trocando a presença de Deus por porcarias. Mortos espiritualmente. E Satanás, ele está só esperando a hora certa para dar o bote. E ele vai dar o bote. Satanás não tem pressa. Ele deixa as coisas irem desenrolando e na hora certa ele entra e ele destrói tudo. Tome muito cuidado com isso, amém? A graça que eu falei sobre esse texto, que nós cresçamos em graça e em paz. A graça na Bíblia, ela tem dois significados. Um dos significados da graça na Bíblia é o favor imerecido, que todos nós conhecemos. Então, quando nós ouvimos num determinado local da Bíblia falando sobre graça, ela está tratando de um favor imerecido. Mas a graça também, em determinados textos da Bíblia, como esse de Pedro, ela está falando do poder de Deus, para se fazer algo. Isso é a graça, é o poder de Deus. Você precisa do poder de Deus para ser um bom marido. Você precisa do poder de Deus para ser uma boa esposa. Você precisa do poder de Deus para ser um bom filho, um bom pai, um bom profissional. Todos nós precisamos desta graça. Precisamos crescer nesta graça. E como eu consigo crescer nessa graça, pastor? Produzindo, se movendo e não estagnado. Eu queria tanto que o meu casamento fosse transformado. Eu queria tanto que a minha vida fosse transformada. Como? Se você continua parado no mesmo lugar. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, parado no mesmo lugar. Deus quer derramar parte da glória dele e da bondade dele sobre a sua vida. É o que o versículo 3 está dizendo. Deus quer que eu e você participemos da glória e da bondade dele. Irmãos, você tem noção do que é a glória de Deus? Você faz ideia do que é a glória de Deus? Queridos, às vezes nós nos juntamos aqui, fazemos um culto, ministramos a unção, o poder de Deus, já é algo que nos atrai, que nos mexe. Deus quer que eu e você participemos da glória e da bondade dEle. Você sabe o que é viver na glória de Deus? Você sabe o que é viver dentro da bondade de Deus? É isso que Deus tem para nós. Mas para isso, eu e você temos que produzir, eu e você temos que multiplicar, eu e você temos que nos mover e não continuarmos parados. Nós pregamos para nós mesmos. Nós somos as piores pessoas, as que mais destroem nós mesmos, porque nós somos compreensivos com a gente.
Hoje você teve um dia difícil, né? Você vai de frente com o espelho, chega em casa, você olha para o espelho, você diz assim, mas você teve um dia difícil hoje, né? Você merece um descanso. Tá tudo certo. Pensa, você tem uns, lá em casa é assim, né? A Rose, por exemplo, ela dorme só com o zoinho de fora. Você já viu só o zoinho de fora? Só o zoinho de fora. Tem uns que só dormem com o olhinho de fora. Aí ele só tira o cobertor de cima da cabeça de manhã, 3 graus, trincando. Aí ele pensa assim, não é justo, né? Sair debaixo desse cobertor. Mais uma hora. Uma horinha, né, gente? Vou ficar mais uma horinha descansando aqui. É você quem faz isso com você, querido. E Satanás está de pé do lado. Isso, parabéns, continua aí. É aí que eu quero que você fique, debaixo dessa cobertinha. É gostoso aí, né? Se bobear, ele até te pergunta, quer que eu coloque mais uma? Para ficar mais gostosinho? Quando na verdade, irmãos, nós deveríamos colocar espinho na nossa cama, para sair dali rachando dali de dentro e entrarmos na presença de Deus, queridos. Você não está entendendo o que eu estou te dizendo. Se você for permissivo com você e compreensivo desse jeito com você, você vai continuar parado onde você está. Há dias atrás o Arnaldo pregou aqui, e ele lê um texto onde a Bíblia fala que se a sua mão direita te fizer pecar, o que você tem que fazer? Para você entrar no céu, você tem que fazer o que com a outra? Se uma está fazendo você pecar, você faz o que com ela? Porque é melhor entrar no céu com uma do que ir para o inferno com as duas. Olha o nível do radicalismo de Deus, irmãos. Será que você não está entendendo, querido? Talvez chegou a hora de você tomar uma atitude. E infelizmente, há um tempinho atrás eu estava aconselhando uma pessoa sobre isso. Eu falei, cara, desculpa, mas a única saída para você, irmão, é você comprar um celular daqueles antigos aí, cara, que não tem tela, que você digita lá o número. Você já lembra daquele celular, aqueles primeirinhos? Eu falei, é esse aí, cara. Eu nem sei se tem mais para vender, mas a tua solução é esse bendito desse celular, cara. Você não tem saída para outra coisa, ou ficar sem. Mas pastor, isso é loucura. Não, querido, não. Você pediu um conselho para mim, eu estou te dando um conselho, cara. Ou você faz isso, ou não tem jeito não. Aí você pode olhar para mim e falar para mim, você é radical, pastor. Não, eu quero ver ele no céu. Se eu quisesse ver ele no inferno, eu mandava ele comprar um iPhone 18. Isso, vai lá e compra um 19, 32, um iPhone 32. Aí você vai ficar feliz. Mas eu quero que ele vá para o céu e não para o inferno. Irmãos, preste atenção, querido. Não se acomode. Não se acomode. Se você quer participar da glória e da bondade de Deus, é necessário nos esforçarmos. Nos esforçarmos. O que hoje tem te roubado, o que hoje tem te tirado, o que hoje tem sido feito, colocado na sua vida para destruir a sua vida espiritual, querido, para estagnar a sua vida espiritual. O que é que o inimigo tem usado? Não sei, talvez seja a cama, talvez seja o celular, talvez seja o trabalho, talvez seja a televisão. Alguma coisa pode estar travando você de crescer espiritualmente. Talvez seja a preguiça. Preguiça. Muitas pessoas falam para mim, sabe, querido, pastor, é muito difícil ler a Bíblia. Eu tenho uma dificuldade enorme de ler a Bíblia. E às vezes eu escuto isso e eu fico me perguntando, mas rapaz, e por que você acha que é fácil para mim ler a Bíblia? Por que você acha? Eu falei, não, querido, hoje você pega um celular aí, ou você pega 10 milhões de versão da Bíblia que existe aí, irmãos, tem 1 milhão de versão. Vai buscar uma que você consiga entender melhor. Se você quiser conhecer a Deus, nada te impede de conhecer a Deus. Mas a desculpa é essa, mas eu começo a ler as letrinhas, pastor, elas vão se misturando tudo na frente dos meus olhos, pastor, e quando eu vejo, pastor, eu já estou brigando com os meus olhos, e de repente, pastor, eu já dormi. Eu sei, querido, eu sei.
deitado na cama, debaixo do cobertor, 10h30 da noite, para ler a Bíblia, querido, eu realmente acho que é loucura. Não sei, talvez para você não. Deitadinho, meinha no pé, pijaminha, cobertinha, quentinho. Agora eu vou ler a palavra de Deus. Você leu João 1, e eis que te digo. Ou não acontece isso com você? Não, aqui não, pastor, aqui a gente... Irmãos, é sério isso, querido. Eu estou brincando para tentar deixar isso um pouco mais suave, amém? Mas uma coisa eu e você precisamos entender. Parados, eu e você estamos morrendo, amém? Deus, Ele estabeleceu um requisito, ou um quesito, né? Para que eu e você tenhamos esse tipo de vida. É interessante isso, né? Nós que somos pais, você que tem filho, se o seu filho vier e falar assim: pai, eu quero uma bicicleta, você dá uma bicicleta para ele. Aí ele volta e fala: pai, eu quero um videogame, você dá um videogame para ele. Pai, eu quero uma bola, você dá uma bola. Pai, eu quero um carrinho, você dá um carrinho. Pai, eu quero isso, você dá isso. Pai, eu quero aquilo. O que vai acontecer com essa criança? Irmão, eu não vou falar o termo, né? Mas vamos falar assim: ele vai ficar mimado. Por quê? Porque tudo que ele pede, ele recebe. Então nós, como bons pais, o que nós temos que falar para os nossos filhos? Não é hora, não é tempo. Ou seja, muitos negociam, né? Se você for bem na escola e tirar as notas, tal, no final do ano você recebe de presente coisa tal. Se você mudar isso assim, assado, você recebe. Há uma negociação ali, né? E você acha que Deus agiria diferente comigo e com você, querido? Deus também é o nosso Pai, e Deus também nos ama e quer o nosso bem. É por isso que Deus estabelece alguns quesitos para que eu e você possamos receber as coisas dele. E um desses quesitos é exatamente esse: buscar mais a Deus. Você quer coisas minhas? Me busque mais. Talvez você não está recebendo coisas de Deus porque você não está buscando a Deus. Talvez as portas não estão se abrindo para você porque você não está buscando a Deus. Você precisa o buscar mais. E como é que você vai buscar a Deus? Tomando uma atitude. Imagina se Deus fosse que nem eu e você muitas vezes somos. Pai, eu quero trocar o meu carro, papai. Aí Deus fala: tá bom, filho, vai lá e troca o seu carro, pronto. Pai, eu quero uma casa, 18 quartos, 14 banheiros, piscina, sauna, não sei o quê. Tá bom, filho, Você já assistiu aquele filme? Quem já assistiu aquele filme Todo Poderoso, né? É aquilo ali, querido. Quando ele decidiu clicar no sim lá, o que aconteceu com a humanidade? O mundo entrou em caos, querido. Um querendo matar o outro, virando guerra para todo lado, porque infelizmente é a realidade. Eu e você somos tão maus, que se Deus nos desse tudo o que a gente queria, nós seríamos o que mais destruiria a humanidade. A verdade é essa, irmãos. Eu e você somos monstros. É porque Deus nos trata ali, com muito cuidado e muito amor, que não sai para fora esses monstros que estão aí dentro. Mas vai dando para você ver. É aquela história, né? Vai dando poder na mão do homem e você vai vendo o que vai virando aí. Então, querido, nós precisamos compreender que assim como Deus, como eu e você tratamos o nosso filho, Deus nos trata também. Então, Deus quer que eu e você busque mais a Ele, conheça mais a Ele, se esforce para conhecer mais a Ele. Se esforce para conhecer mais a Ele. Amém? Uma outra coisa, deixa eu te dar um exemplo disso, né? Deixa eu correr que eu estou atrasado. Um exemplo claro disso, querido, é Eliseu e Elias. Elias, certa vez, ele pergunta para Eliseu: o que você quer de mim, Eliseu? O que Eliseu falou para ele? Eu quero uma porção dobrada da unção que está sobre a sua vida, Elias. Eu não quero qualquer coisa, eu quero a porção dobrada. E aí Elias falou para ele: rapaz,
Você é ousado, cara. Então tá bom. Se você me vê subindo na carruagem de fogo, então você vai receber sobre você uma unção dobrada. Beleza? A partir dali, Elias vira para Eliseu e fala para Eliseu assim: Eliseu, eu vou precisar me desligar de você e eu estou indo para um determinado lugar. O que Eliseu fez, querido? Tá bom, Elias, pode ir, eu fico aqui paradinho te esperando e quando você voltar a gente conversa. Foi isso que Eliseu fez? A Bíblia diz que Eliseu falou para ele: negativo, doutor, se você vai eu vou também, porque eu quero estar contigo. Presta atenção, irmãos. Eu quero ver, meu amigo, vai que eu fique aqui e a carruagem me aparece, sobe e eu perco a unção dobrada. Aonde você estiver, eu vou estar do teu lado. E Elias vira para ele e fala para ele: agora eu vou deixar você aqui e vou para um outro lugar. Elias foi para 4 lugares, querido. Quem lembra quais são os lugares? Quem lembra? Eu preguei sobre isso já. Quem lembra? Jordão, Betel, lembra? Vamos lá, gente. Difícil, né? Jordão, Betel, Jericó. Eu vou deixar a última para vocês. Cada lugar que Elias foi, Eliseu, ele foi junto com ele. Cada lugar que Eliseu estava, porque ele não estava satisfeito com aquilo. Ele sabia que para ele receber uma porção dobrada sobre a vida dele, era necessário esforço, era necessário empenho, não ia cair do céu, irmãos. Nós queremos a unção de Deus, nós queremos a transformação de Deus, nós queremos a mudança de Deus, mas nós queremos que ela caia do céu, mas ela não cai do céu, ela não cairá do céu. Você vai precisar se esforçar para buscar a mudança para a sua vida. Você precisa fazer alguma coisa, ainda que Deus queira te abençoar, Ele vai segurar para ver você se esforçando ou não para buscá-lo. O que você quer, irmão? O que você espera de Deus? Talvez tem pessoas que sonham com ministério. Eu queria um ministério tal. E o que você tem feito para isso? Qual é o seu esforço? Pastor, o meu esforço eu estou aqui. Então continua aí para você ver o que vai acontecer com você. Daqui a pouco tem uns 3, 4 passando igual um rolo compressor por cima de você. E aí você olha e fica com a síndrome do irmão mais velho. Sabe a síndrome do irmão mais velho? Por que acontece com ele e não acontece comigo? Porque você continuou parado e ele não. É sério, irmãos. Tem pessoas que quando querem, elas vão atrás. Elas pedem, me ajuda, me ensina, fala comigo, ora, me dá uma força, faz alguma coisa por mim. E você vai trabalhando, e você vai vendo aquela pessoa se aperfeiçoando e crescendo. Não fique parado, querido. Não fique parado, escute o que eu estou te falando. Não fique parado. Nós precisamos entrar em crise quando somos confrontados pela palavra. Nós precisamos estar insatisfeitos conosco. Você precisa se levantar, tem horas, e começar a se questionar. Eu não tenho orado, eu preciso mudar isso na minha vida. Peça ajuda para sua mulher, peça ajuda para o seu marido, fale para ele, me ajuda a acordar de manhã, mete o pé em mim, chuta eu da cama, se eu não levantar, toma coragem. Ou você prefere morrer? É sério, irmãos. Ou você prefere morrer, espiritualmente falando? Aí é uma decisão que você vai ter que tomar. Porque se tem alguém que pode te ajudar, é a tua esposa. Se tem alguém que pode te ajudar, é o teu marido. Ainda que ele atenda o celular, ele desperte você e chute você da cama e volte a dormir. Mas ele pode contribuir com você para que você acorde pela manhã. Preste atenção, querido. Eu não sei se a palavra está falando com você ou não, mas você precisa entender, meu irmão. Tem muita gente parada dentro da igreja. Tem muita gente se sustentando em ministério.
Mas eu faço parte do ministério. Legal, muito bom. Talvez esse seja o maior medo que eu carrego comigo todos os dias. O bendito do lugar, o bendito do título. E esse é o maior erro que os homens de Deus cometem. Porque quando eles recebem o título, eles se encostam no título. E todos os dias eu falo para Deus: Deus, eu quero te conhecer, eu quero te amar, para entrar dentro desse quarto e te buscar pelo que o Senhor é, não por um título que eu carrego comigo. Porque para mim isso é lixo, Deus. O que eu quero é o Senhor. O que eu quero é conhecer o Senhor. O que eu quero é me tornar semelhante ao Senhor. Eu quero ser semelhante ao Senhor. Eu não me interesso por título. Porque o teu título, a tua patente, não vai te levar para o céu, querido. Não te leva para o céu. Segunda questão e última da noite. Não se conforme com os dons que você já recebeu. Não se conforme com os dons que você já recebeu. 2 Pedro 1,4, Claudenice. Eu vou ler aqui na NTLH, tá? Ele diz assim: desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. E Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Esses dons que a palavra de Deus está dizendo aqui, não são os dons para servir no reino. Eu tenho o dom da música, eu tenho o dom da profecia, eu tenho o dom da palavra, eu tenho o dom da visão, eu tenho o dom da interpretação. Não, não estamos falando disso. Os dons que ele está falando aqui, que Pedro está falando aqui, é o respaldo, é o recurso que Deus tem dado para mim e para você, para nós vencermos as imoralidades que este mundo mal nos oferece todos os dias. E ele está dizendo aqui: não fiquem satisfeitos com esses dons. Irmão, presta atenção. Não é porque você não peca mais aquele pecado que você pecava, que você não possa voltar a pecar novamente. Tome cuidado com isso. Não, eu venci, glória a Deus, aleluia. Isso, glória a Deus, aleluia. Agora se acomoda, se encosta para você ver daqui a um tempo o que vai voltar a acontecer com você. É rapidinho, irmão. É rapidinho. A pessoa, por exemplo, uma pessoa que ela tinha problemas com pornografia. Tinha problemas com pornografia. Agora eu venci, porque o dom de Deus foi manifesto sobre a minha vida. Deus me deu a capacidade e hoje eu venci. Se acomoda para você ver, se daqui a um tempo a curiosidade não vai voltar e o seu dedinho não vai clicar naquele lugar que você clicou um dia. Um estalar de dedos, irmãos. Não, meu problema não é pornografia. Beleza. Você era alguém que falava mal do mundo. Mas o dom de Deus foi manifesto sobre você e hoje você venceu. Encosta para você ver se daqui uns 2 dias, 1 mês, 2 meses, você já não vai estar falando mal dos outros de novo. E quando você vê, da sua boca só sai maldade. Ou a ira, ou a raiva, tudo isso, irmãos, é o que a palavra de Deus está dizendo ali. Nós precisamos entender que esse recurso dado por Deus precisa ser buscado cada vez mais. Talvez agora não mais para esses pecados grosseiros, na minha e na sua vida, porque nós já o vencemos, eu creio em nome de Jesus. Mas agora para aqueles pecados que estão ocultos aí dentro, que só você sabe quais são. Que todos os dias você vai lá e entra no seu quarto e fala: Deus, voltei. Pai, pois é, Deus, estou aqui de novo. Eu caí de novo, Deus. E amanhã você volta de novo: Deus, estou aqui, Pai. Pois é, Deus, caí de novo. 1 ano depois: pois é, Deus,
estou voltando aqui, viu? Caí de novo. E talvez você pense assim: é a pornografia, é o adultério, é o roubo. Não, querido. Se você sabe que você precisa orar, mas você fica nas redes sociais e não ora, você comete pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. É assim, irmãos. Então o que Pedro está falando aqui é que eu e você precisamos desses recursos para escaparmos deste mal. O mundo é mal, o mundo nos envolve com a maldade, irmãos, o tempo todo. Preste atenção, querido, avalie para você ver. Você pega um bendito de um celular na mão, você vai no Google ali, ó, você começa a andar no Google ali, ó. Se você observar, você está vendo lá, resultado do jogo do futebol, por exemplo. Daqui a pouco vai passar na frente de você uma mulher quase nua. O que tem a ver aquilo com o jogo de futebol? Não tem nada a ver. Mas a maldade está ali. Para que a maldade está ali? Para você parar e olhar. Mas nós estamos tão frios espiritualmente falando, tão insensíveis, que nós paramos e olhamos. Irmãos, nós precisamos começar a mudar isso. O mal está em toda parte, e você, se bobear, está enfiado no meio dele, e nem percebeu ainda. Você faz coisas que são más, você tem atitudes que são más, e você acha que é bom. Sabe por quê? Porque talvez você esteja morto, e você ainda nem percebeu que está morto. Então, não se acomode, não se estagne com esses recursos que Deus te deu. Deus te deu dons, glória a Deus. Você conseguiu vencer muitas coisas más na sua vida, glória a Deus. Mas saiba, é pouco ainda, porque tem muito para vir. E você vai precisar desses recursos na sua vida. E como que eu obtenho esses recursos, pastor? Buscando a Deus. Buscando a Deus. Buscando a Deus, prosseguindo em buscar a Deus, não acomodado, fazendo as coisas de Deus, falando do amor de Deus. Esses dias atrás, eu também não lembro com quem que eu estava falando acerca disso. Nós estamos falando aqui, né? Na terça-feira nós tivemos uma reunião do Ministério Infantil. Aí as professoras do Ministério Infantil, elas estavam falando, né, sobre o preparo da aula, quando vai dar aula para as crianças, né? Às vezes, os professores, eles são mais ministrados do que as próprias crianças. Ao preparar aquela aula, eles vão estudar a Bíblia, eles vão precisar preparar aquela aula, então eles vão estudar, e eles vão, a Lia mesmo falou, meu Deus, tem história da Bíblia ali que eu nunca tinha ouvido falar, e agora eu tive que aprender, porque eu tinha que dar aula para as crianças. E se ela não tivesse que dar aula para as crianças? Ela não teria aprendido, querido. Olha a importância de nós fazermos alguma coisa para Deus. Outras pessoas falam para mim, hoje eu tenho me esforçado mais com a Bíblia, porque eu sei que eu tenho que pregar a palavra, e o fato de eu ter que pregar a palavra, eu preciso ler mais a Bíblia. Pois é, se não é com rojão, não vai, então tem que ter rojão. Então são coisas que nós precisamos rever na nossa vida, irmãos. Mas nós não podemos ficar parados. Não podemos ficar parados. Não aceite ficar parado. Saia daqui nesta noite com essa compreensão. Deus criou o ser humano para produzir e multiplicar, não para ficar parado. Porque qualquer coisa que está parada morre. Deus te criou para um movimento e não para ficar parado. Deus te fez dinâmico e não estático. Deus não quer que você fique parado. É por isso que Deus me movimenta e te movimenta. Eu fico imaginando no coração de Deus, Deus gritando comigo, falando assim, filho, vamos, acelera essa igreja, filho, porque eu quero outra. Enquanto não estiver pronto aqui, você não tem como sair daqui. Então acelera esses homens de Deus, ora mais, porque eu tenho mais coisas para fazer. Mas você precisa entender isso. Para que eu saia desse lugar e vá para uma outra igreja, começar uma outra igreja, eu preciso de pessoas aqui em movimento.
Senão nós vamos ficar parados aqui. É como eu disse para vocês, quando eu me converti, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu fui para uma igreja, uma bênção de igreja. Eu não tenho o que falar daquela igreja. Amo aquelas pessoas. Aprendi muito da palavra naquele lugar, porque eu via o ensino da palavra. Eu vejo as presbiterianas e batistas, né, como igrejas fortes no ensino, irmãos. Mas o que me deixou incomodado num certo momento é: tá, mas nós estamos aqui parados. Ok, eu entendi, Jesus me ama, eu amo Jesus, mas e as outras pessoas que estão se perdendo lá fora? Quando é que elas vão entrar aqui dentro e conhecer esse Jesus que eu estou conhecendo? Nós temos que fazer alguma coisa, porque está muito bom aqui, mas tem muita gente lá fora indo para o inferno, então eu também quero que eles vão para o céu. Mas talvez a maneira, né, que eles foram doutrinados, ensinados, os levavam a isso. Se quiser, vem e entra aqui dentro da igreja. Não, querido, não. Não é para isso que Deus nos chamou. É essa graça, é esse poder, é esse dom de Deus que transforma a cada dia a minha vida e a sua vida. É essa graça, é esse poder de Deus que me leva a ser diferente a cada dia. É esse dom de Deus que me tira das redes sociais. É esse dom de Deus que me faz me apaixonar pela palavra. É esse dom de Deus que me faz ser diferente no mundo em que eu vivo. É desse dom que eu estou falando. É esse dom que eu e você precisamos procurar todos os dias, incessantemente nas nossas vidas. E eu estou falando aqui, querido, de algo que só Deus pode te dar, porque o dom de Deus, só Deus pode dar. Você pode tentar a sua vida inteira vencer o pecado pela força dos teus braços, você nunca vai conseguir. Você pode tentar convencer uma pessoa que Jesus é bom para ela, na força dos teus braços você nunca vai conseguir. Você precisa do dom de Deus, você precisa do poder de Deus, do recurso de Deus para que isso aconteça. Você tem buscado esse recurso? Você tem buscado esse recurso? Deus tem mais para a sua vida, querido. Deus tem mais. Tem pessoas, irmãos, que eu acho isso muito interessante, sabe? Quando nós olhamos para um culto de Santa Ceia, eu vejo isso muito nitidamente. As pessoas, elas preferem ficar com os seus pecados e não tomar a ceia, do que confessar os seus pecados, se corrigir, se limpar e participar da ceia. Olha que coisa louca. Elas não entenderam ainda que elas precisam do poder de Deus para se limpar. As pessoas, quando elas estão em pecado, elas se afastam de Deus, ao invés de se aproximar de Deus. É o oposto. Por que você não está participando da igreja? Porque eu estou em pecado. Mas por que você não se corrige? Por que você não se arrepende? Por que você não muda isso? Por que você não busca o dom de Deus? Porque muitas vezes quer fazer na força do braço. Não, eu não vou tomar ceia, porque eu vou consertar isso. Vai, fica sem participar do corpo e do sangue do Senhor, exatamente por causa de uma besteira como essa. Sendo que, besteira em partes, sendo que a melhor coisa é corrigir isso como? Reconhecendo, se arrependendo, confessando, corrigindo isso. Irmão, você precisa desse dom de Deus. Você precisa desse poder de Deus. Não se conforme, não se acomode, não fique satisfeito com a quantidade de dom que você já recebeu sobre a sua vida. Deus ainda tem mais. Deus ainda tem mais. Você pode se tornar, e eu não vou dizer algo aqui que talvez alguns vão pensar assim: nossa, que absurdo, que ousadia dizer isso. Não. Se você quiser, você pode se tornar semelhante a Jesus Cristo. Depende de você e do quanto você quer isso para a sua vida. É assim, querido. É assim.
Porque o próprio Cristo, na palavra dele, ele falou: se você crê, obras maiores que as minhas você fará nessa terra. Creia, creia, creia. Eu quero amar como Cristo, eu quero pensar como Cristo, eu quero pregar como Cristo, eu quero sentir como Cristo, eu quero enxergar como Cristo, eu quero falar como Cristo, eu quero abraçar como Cristo, eu quero entender como Cristo, eu quero ser como Cristo. E para isso eu preciso me esforçar, eu preciso buscá-lo cada vez mais, com mais intensidade, ou eu fico parado. Feche os teus olhos, vamos orar.